abrir em Salmos 118, que é o tema da nossa campanha. Salmo 118. Eu vou ler do versículo 1 até o 8 e a igreja acompanha comigo em nome de Jesus. O título diz: o salmista louva a Deus por ter livrado de muitos inimigos. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digo agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora, casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Aleluia! Irmãos, esse tema é tão maravilhoso, tão tremendo, porque assim a gente vê o cuidado, o carinho, o zelo do Senhor com a vida do salmista, e assim como é na vida do salmista, é na nossa vida também. Porque aqui nos mostra, né, que o salmista ele tinha uma vida perfeita, que fala que a vida dele era maravilhosa. Não, ele tinha inimigos, ele tinha dores, ele tinha angústia, mas ele creu que ele servia a um Deus que poderia mudar a história dele. E foi tudo que a gente ouviu aqui desde o início do culto. Quando eu subi aquelas escadas ali, o pastor Eito estava falando de quem? De Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam numa festa? Não. Paulo e Silas estavam numa prisão. E eles estavam numa prisão porque eles fizeram coisas erradas? Não. Eles estavam numa prisão porque eles estavam pregando a palavra do Senhor Jesus. E às vezes, irmão, nós estamos assim. A gente está fazendo a obra do Senhor, a gente está caminhando, a gente está pregando e o inimigo tem se levantado. Mas por quê, irmãos? Porque ele não está satisfeito. Ele quer a todo momento tirar você do caminho. Ele quer turbar o seu coração, ele quer prender. Assim como ele fez ali fisicamente com Paulo e Silas. Paulo e Silas foi preso fisicamente, mas a mente deles estava no alto, que era o Senhor Jesus. E hoje talvez o inimigo não tenta te prender fisicamente numa cadeia física, mas ele quer prender os seus pensamentos espirituais. Ele quer te trancar, como a Lucélia falou, ele quer te colocar na caverna, para você não ter acesso ao amor extraordinário do Senhor Jesus sobre a tua vida. Mas, irmãos, eu quero te falar hoje que você possa repreender, porque como diz, eu invoquei. Então, quando a gente clama, irmãos, o que é clamar? O que é invocar? É manifestar uma necessidade de forma intensa e urgente. Então, quando você manifesta de que forma? Irmãos, murmurando? Não. É clamando, é orando, é se rasgando, é se quebrantando, porque o Senhor, Ele vai te ouvir, Ele vai te escutar. Irmãos, o Deus dessa Bíblia aqui é o mesmo Deus, Ele não mudou. Nós somos, muitas das vezes, nós mudamos. Nós somos voláteis. A gente quer uma coisa, amanhã a gente quer. Mas o nosso Deus, Ele não é assim. E Ele cumpre. Quando Ele fala, Ele cumpre. Como a Lucélia também falou. Só que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. E às vezes, as nossas demandas, aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente espera, aquilo que a gente quer que aconteça, às vezes o Senhor tem outros projetos, outros planos para a nossa vida. E às vezes a gente fica achando que as coisas não estão acontecendo. Mas, irmão, nada está fora do controle do Senhor Jesus. Por máximo de adversidade que você passa, aqui no versículo 6 ele diz: o Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. Irmãos, o que você tem temido? Às vezes a gente deixa, não que seja como a Lucélia falou aqui também. Não que a gente seja perfeito, né? Que a gente não tenha os nossos momentos de angústias, de tristezas, de medos, de insegurança. Não, nós somos humanos, isso é normal acontecer. Só que a palavra do Senhor diz que o choro ele pode durar o quê? Uma noite. O Senhor, Ele limita o nosso tempo de sofrer. Ele te dá o direito de você sofrer. Ele dá o direito de você ter medo. Ele dá o direito de você ficar ansioso. Mas isso não pode ser eterno. Porque
irmãos, o Senhor chamou a gente para ser o quê? Soldados. Nós estamos num exército, marchando para a gente chegar aonde? No céu. Aí se você já imaginou, se numa guerra, os soldados entram nos seus quartos, nos seus aposentos ali, fecha a porta e fala, não vou. O que vai acontecer? Nós estamos lutando, irmãos, é pela nossa vida. A gente não luta, quando o Senhor fala que a nossa salvação é individual, você luta diariamente para ter a oportunidade de conseguir morar no céu. É uma luta individual. Então, quando você desiste de lutar, você está desistindo da sua vida. E da sua vida eterna. Porque, irmãos, nessa terra aqui, a gente, não que seja errado a gente querer conquistar as coisas, mas as coisas daqui hoje é passageiro. Eu estava ali no hospital hoje lá com a minha mãe, aguardando uma consulta, aí apareceu naquele programa da Patrícia Poeta, aí estava assim, Milton, alguém não tinha o sobrenome. Aí eu estava olhando, eu falei assim, gente, quem é essa pessoa? Aí a pessoa muito magra ali, acamada, não sei o que, eu fiquei olhando um tempão. Falei assim, gente, eu falei, deve ser algum desses pessoal que canta na escola de samba, que ele tava com uma roupa azul. Aí eu falei, deve ser alguma coisa ligada na Portela. Aí daqui a pouco mostrou que era o cantor Milton Nascimento. E aí quando eu olhei o estado daquele homem, não tinha nada a ver com a minha imagem de quem era o cantor Milton Nascimento. Eu falei assim, meu Deus, uma enfermidade. Irmãos, o moço, ele definhou. Ele tá assim, como você falou dela magrinha, o cara tava assim, numa cama. Aquela cama hospitalar. Irmãos, e o cara é cheio do dinheiro, mas o dia mal chegou sobre a vida dele. Irmãos, todo mundo está sujeito. O nosso problema é a gente achar que quando a gente aceita ao Senhor Jesus, nós vamos ter uma realidade plena de alegria e felicidade. Irmãos, não é assim. O Senhor, Ele nos ensina, o dia da angústia vai chegar. Mas nós temos que ter total dependência que o Senhor, Ele tem o poder de mudar. E se Ele não mudar, Ele vai te dar as ferramentas, Ele vai te dar as estratégias para você vencer e avançar. Assim como Paulo tinha um espinho da carne, o Senhor poderia reverter aquele espinho? Poderia. Eu não sei, irmão, se quando ele fala o espinho na carne, se era uma doença física ou se era algo que o atormentava, espiritualmente falando. Mas independente de qual é a área, o Senhor tinha poder para mudar aquela situação. Mas Ele falou o quê? Basta, a minha graça é sobre a tua vida. Então, se o Senhor não te curar, se o Senhor talvez não fizer no tempo que a gente quer, Ele vai dar forças, estratégias, ferramentas para você passar por aquilo. O que nós temos que entender, que não adianta, irmãos, a gente querer fazer birra com o Senhor Jesus. Você não vai vencer. Que muitas das vezes nós somos assim. A gente muito fala às vezes da criança, eu que sou professora principalmente, quando eu vejo uma criança aprontando, irmãos, eu fico nervosa. Porque eu fico pensando assim, meu Deus, a gente numa turma, a gente dá conta de todo mundo. E às vezes o pai, a mãe, de um, de dois, não dá conta. E aí a gente fala mal daquela criança, fala mal daquele responsável, mas às vezes aquela criança é você. Já viu aquele pai que é carinhoso? Aquela mãe que é carinhosa, mas você queria que aquela mãe, que aquele pai beliscasse a criança? Ele fica assim, meu filhinho não é assim, meu filho não é desse jeito. E a gente fica assim, meu Deus, por que não bate? Belisca. A gente pensa assim, eu sou que nem o Olaf. Ah, é só bater, é só beliscar. E às vezes, irmãos, o Senhor é assim conosco, Ele está falando, poxa, meu filhinho, não é por aí. Poxa, meu filho, não faz assim desse jeito. Meu filho, eu tô vendo. Lá na frente, isso vai dar ruim. E a gente faz o quê? Eu vou fazer. Eu quero fazer. Eu sei o que é melhor para a minha vida. E aí, irmãos, a gente faz. E como já foi falado aqui hoje, irmãos, as consequências, elas vão chegar. Sejam as boas, sejam ruins. Depende daquilo que você tem plantado. E a gente vê aqui na Bíblia, dá vários exemplos de homens de Deus que clamaram, eles não murmuraram, eles não reclamaram, eles não colocaram a culpa no pastor, não colocaram culpa na liderança, eles tiveram a hombridade de aceitar que eles erraram e o Senhor fez, irmãos, um exemplo claro disso é Jonas. O Senhor falou para Jonas, vai para um determinado lugar.
e ele achou que ele era o maioral. Aquele povo não merece. Irmãos, quem é você para achar que alguém não merece, que alguém... Irmãos, a gente não é ninguém, você não é juiz. O Senhor não te constituiu juiz sobre a vida de ninguém. A Lucélia deu um exemplo ali da menina na praça de alimentação. Que às vezes a gente olha, a gente julga pela aparência, a gente acha que a pessoa não é merecedora. Irmãos, é filho de Deus igual eu e você. Aleluia. Então, se o Senhor mandou você ir, o Senhor mandou você falar, irmãos, você faça. Eu tenho vergonha, escreve uma carta e joga na caixinha do correio da pessoa. Senhor, me dá estratégia, me ajuda, de que forma eu posso chegar? Me dê a oportunidade, mas faça a sua parte. E Jonas fez o quê? Não fez, irmãos, e a consequência foi rápida. Porque às vezes a gente acha que a gente é desobediente, que vai demorar a acontecer. Mas o Senhor tem um particular com cada um. E Ele faz diferente. Na vida de Jonas foi rápido. Mas ele fez o que no ventre daquele peixe? Ele clamou. E o Senhor teve misericórdia e fez sobre a vida dele. Irmãos, e nós somos assim também. Clama, fala com o Senhor Jesus, rasga o seu coração. Porque, irmãos, às vezes, a gente não recebe porque falta fé sobre a nossa vida. Eu lembro, quando eu comprei meu apartamento e eu já não tinha dinheiro para mais nada, eu falava assim, TV não é importante, sofá não é importante, nada era importante, só a máquina de lavar que era importante. O resto, nada era importante. E o Senhor queria me dar tudo. E às vezes nós somos assim. O Senhor tem tudo para te dar, mas você fica, eu não vou conseguir, eu não vou nem me inscrever naquela prova. Eu não tenho capacidade. Poxa, eu não vou nem botar meu currículo ali, porque tem tanta gente. Irmãos, faça a sua parte. O que compete você a fazer, você faça. E o resto deixa que o Senhor faz na tua vida. O problema, irmãos, que a gente ouve o adversário falar. Eu não ouço, não ouve. Quando você ouve o seu amigo, talvez aquele vizinho, aquele parente, aquela situação que fala que você não vai conseguir. E o Senhor falou, minha filha vai, meu filho vai, porque eu sou contigo. Irmãos, e a gente fica diminuindo o nosso Deus o tempo inteiro, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai conquistar. Irmãos, a gente precisa determinar na nossa vida. A vontade do Senhor tem que ser soberana. Então faça, que o Senhor, Ele vai honrar. O salmista, irmãos, ele não se calou. E às vezes você se cala. Eu não estou falando de você se calar como o Senhor mandou você se calar, não. Eu falo no sentido de que ele falou com o Senhor Jesus. E às vezes você recebe aquela palavra de derrota, como a irmã Regina falou. Aquilo entra no seu coração e você recebe aquilo como uma verdade absoluta. Irmãos, a verdade absoluta é a verdade do Senhor. Se o Senhor não falou, não é verdade para a tua vida. O médico pode falar muitas coisas, dar o diagnóstico que ele quiser, mas se o Senhor não determinou, irmãos, não receba. A pastora Núbia, ela é clara nisso, nos exemplos que o Senhor fez na vida dela. Você, quando vai no hospital, quando você vai, irmãos, você tem que ir ligado. Porque muitas das vezes o adversário vai usar aquele médico para turbar a sua mente e diminuir a nossa fé. Então, quando você for, você vai ligado em qualquer lugar. Vamos, a primeira coisa que você tem que fazer antes de você sair da sua casa é você abençoar o seu dia com uma oração. É falar assim, Senhor, esses são os meus planos, esses são os meus projetos que eu tenho para hoje. Que o Senhor vá na minha frente. Que o Senhor cuide de tudo que eu tenha que resolver. Vamos apresentar o seu dia. Quando a Thaís fez menção aqui da multiplicação, Jesus Todo-Poderoso, ele fez o que antes de repartir o pão e o peixe? Ele apresentou, ele orou ao Pai. Você tem apresentado os seus sonhos, as suas demandas, os seus projetos? Quando a gente invoca o Senhor, quando a gente clama ao Senhor, irmãos, a gente apresenta. Às vezes a gente quer apresentar tão bonito, né? Quando a gente fala, vai apresentar um trabalho na faculdade, a gente vai fazer uma palestra, alguma coisa. A gente tem tanta preocupação em apresentar algo bom. A gente só não se preocupa de apresentar para o Senhor Jesus. De perguntar para o Senhor Jesus se é aquilo realmente que Ele tem na minha e na nossa vida. Porque, irmãos, qual é o objetivo do adversário? É ele calar a nossa voz.
calar o nosso clamor. Porque ele, quando cala a nossa voz, o nosso clamor, ele não está nos aprisionando. E com essa prisão espiritual, vem o quê? Vem o esfriamento. Irmãos, e um abismo puxa outro abismo. Aí no que vem o esfriamento, você entra muitas das vezes o quê? Naquele processo de depressão. Porque na psicologia diz que é um transtorno de humor. Mas a depressão, irmãos, é a angústia da nossa alma. É quando a tristeza é tão profunda, a tristeza é tão grande, que a gente não tem vontade de fazer nem aquilo que a gente gosta de fazer. A gente não quer fazer mais. Aquilo que dá prazer, que você gostava de fazer, você não quer fazer mais. E é isso que muitas das vezes o inimigo tem feito, para você parar, para tirar o soldado da guerra, colocar você lá naquele banco lá sentadinho e enfraquecer o exército. Porque, irmão, se você é a coluna da sua casa e o inimigo toca na sua vida, toda a sua família, ela é contaminada com a sua frieza espiritual. E é isso que a gente tem que ter em mente. Quando nós somos coluna da nossa casa, irmãos, independente, nós somos família, nós somos membros de um único corpo. Se um dedinho seu adoece, eu lembro minha mãe quando operou o dedo dela, o dedo mindinho, aí você pensa assim, o mindinho não faz diferença nenhuma. Irmãos, tira ele para ver se não vai fazer diferença sobre a tua vida. Então nós somos assim, o inimigo quer nos enfraquecer, ele quer calar a nossa voz, como foi louvado aqui, a voz do adorador, a voz do clamor, a voz que busca. E o que acontece muitas das vezes? Como um filho rebelde, a gente permite. A gente deixa. Eu falei isso aqui ontem na escola dominical. Irmãos, o adversário, ele apresenta o prato para você. Ele apresenta o convite. Aceita quem quer. Eita, Jesus! E o que acontece nas nossas vidas, na maioria das vezes, é que a gente não está alicerçado e a gente aceita a proposta. Irmãos, é tão fácil tirar um cristão, um crente da casa do Senhor, mas é tão difícil a gente trazer quem está lá dentro para cá. E aí quando o salmista fala, invoquei, busquei e o Senhor me ouviu. Então, irmão, se o Senhor ouviu o salmista, ele vai ouvir o meu e o seu clamor também. Mas a gente precisa, irmãos, estar aptos a ouvir a voz do Senhor Jesus. Porque além de calar a nossa voz, ele quer também tampar os nossos ouvidos, que nós não estejamos sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo. Irmãos, quando a gente invoca, quando a gente clama, irmãos, é um discurso. O que vai, o Senhor vai trazer de volta. Ele vai te dar a resposta. Mas se você está com seus ouvidos tapados, você não vai ouvir. Eu acho que já aconteceu com muitos aqui. Todas as vezes a gente sobe e a gente fica com nossos pensamentos. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que resolver isso, eu preciso fazer isso. E está o culto aqui. Então as pessoas e o Espírito Santo. E aquilo ali não te comove. Aquilo ali não te balança. Você não sente. Você desce da mesma... Irmãos, todo mundo aqui já passou por algum dia desse. Só que muitas das vezes, se a gente permitir, esses dias vão se tornar todos. Porque ele não quer que você saia da igreja por completo. Ele quer que você permaneça aqui, mas que nada que esteja acontecendo aqui te mude, te transforme. Altere o seu caráter, a sua conduta, a sua forma de pensar, a sua forma de falar, a sua forma de agir. Ele quer que o mundo te domine e você vai, influenciando os outros. Como fosse, uma praga. Ele quer que você faça isso. Que você vai aos pouquinhos. Porque, irmão, você já viu quando alguma coisa tá cheia de cupim? Aquilo não acontece de uma hora para o outro. É aos pouquinhos. Irmãos, e o adversário, ele utiliza o tempo para ir lá. Hoje é isso, e ele vai te minando, e ele vai te contaminando, e você vai permitindo. Aí o seu invocar não acontece mais. A sua adoração não acontece mais. Aí você, em vez de limpar a casa colocando louvor, você vai ouvir um MP3. Uma MPB, quer dizer. Aí você vai ouvir uma música internacional. Mas fala de amor. Irmãos, as músicas
são apresentadas. Assim como a gente é servo do Senhor, tudo que a gente vai fazer, a gente não apresenta. O Renan deu um exemplo aqui, que ele pegou o remédio da mãe dele e ele apresentou o remédio antes de dar. Então você acha que as pessoas que são de outras religiões, que elas também não apresentam aquilo que elas fazem? E aí você deixa aquilo entrar na sua casa. É que nem eu vi um videozinho sobre os doces de Cosme e Damião, aí várias pessoas comentando a favor. Era um monte de criancinha em volta dos doces, eles orando os doces para poder comer os doces. Aí abençoando os doces de Cosme e Damião para poder comer. Irmãos, a questão não é você orar, não é você abençoar, é você ser obediente. Se não pode, não pode. Não é para você orar. Tem coisa que se o Senhor falou para você, não pode, não quero, não é nem para você perder o seu tempo orando, apresentando. E aí a gente está que nem aquelas crianças, pegando tudo aquilo que o Senhor já falou que não serve para você, a gente apresenta e ora e se alimenta. Aí aquilo, em vez de trazer paz, turba o teu coração, corrói o teu espírito e se torna uma praga na sua vida. Então a gente tem que pensar, mas é só uma balinha. Vamos, traz para o mundo espiritual. Quando fala que o adversário precisa de uma brecha, é a balinha que entra sobre a tua vida. Irmãos, eu já passei mal por coisa que nem era de doce de Cosme e Damião. Porque às vezes a pessoa prepara algo para você e já te entrega. Uma vez foi presente. Não sei se a Lucélia vai lembrar. A Lucélia estava internada no hospital. Foi o meu chá de panela. Irmãos, aquilo turbou meu coração de uma tal forma, de uma maneira. A Lucélia teve a visão no hospital. E ela falou, ligou para minha mãe e falou assim: Amélia, desce todos os presentes e ora agora. Irmãos, às vezes é um presente que está te dando, é um perfume. Mas aquilo ali é para minar a sua fé, destruir o seu lar, consumir a sua família. E aí, se você não tiver alicerçado, se você não tiver sabedoria, aquilo ali, irmãos, vai começar a fazer você desanimar, vai começar a fazer você parar. Às vezes é um convite de uma festa, de um aniversário. Quem vai falar, mas é dia de culto. Poxa, mas o aniversário é uma vez no ano. Aí hoje vai vir o aniversário. O adversário vai falar, então se tem festa, ela não vai para a casa do Senhor. Irmãos, vai começar a surgir evento todos os domingos para você não estar aqui. Porque, irmãos, ele é astuto. Então, se ele sabe que aquilo ali te para, que aquilo ali te domina, ele vai fazer. A Lucélia contava um exemplo de uma irmã que era daqui, que eram os filhos. Que ela não vinha para a casa do Senhor porque os filhos saíam para bagunça e ela ficava aflita. Aí ela ficava em casa, vigiando que horas que os filhos iam chegar. E aí, irmãos, como é que fica a nossa salvação individual? É que nem a Roselane falou, a gente tem que orar, a gente tem que apresentar, falar assim, Senhor, tá lá, e eu tô aqui. Mas eu creio que aquele que tá lá, aquela que tá lá, um dia vai estar aqui também. Porque eu tô clamando, eu estou invocando, eu estou pedindo, meu coração está rasgando. E eu creio que vai estar aqui também. Agora o que não pode, irmãos, é você se juntar com quem está lá fora. Porque aí os projetos de Deus, os planos de Deus sobre a sua vida vão ser o quê? Vai deixar de acontecer. Porque para receber, irmão, você precisa estar na posição. Quando a gente vê a vida de José, irmãos, quanta coisa que José passou. Foi a família dele que vendeu ele, não foram os inimigos. Foi os de dentro de casa. Foi os que estavam com ele dentro de casa, o que se sentava à mesa, que comia com ele, que vendeu para ele ser escravo. E aí, irmãos, ele tinha todas as razões do mundo para querer que a família dele se explodisse, todos eles. Mas ele fez a diferença. Isso já foi falado aqui também quando a Regina falou na oportunidade dela. Não é orar para o Senhor exterminar, para o Senhor explodir. É como ela falou, Senhor, transforma. Senhor, que ele possa ver, que ele possa entender, que ele possa compreender a maldade, a perversidade, a ruindade.
A nossa oração, irmão, tem que ser que aquela vida seja alcançada, seja acolhida pelo Espírito Santo do Senhor Jesus. Mas eu te digo uma coisa, são oportunidades. Se aquela pessoa não aceitar a oportunidade, as coisas ruins também acontecem. Porque, irmão, são tudo na nossa vida, é escolhas. Você tem escolhas. O Senhor, Ele te dá o livre arbítrio. Para você escolher estar aqui ou estar em outro lugar. E o que você tem escolhido? O que você tem feito com as suas escolhas? Irmãos, eu ouvi uma certa vez isso aqui. Eu ainda era adolescente. Que decisões decidem destinos. E isso eu levo para a minha vida até hoje. Só que as suas decisões de hoje vão refletir no seu destino lá na frente. E se você faz escolhas ruins, as consequências serão ruins para a sua vida. Então passe, irmãos, a entender que a vontade do Senhor, ela tem que ser soberana. Que a gente precisa, os nossos sonhos precisam estar alinhados com os sonhos do Senhor. Eu sei, irmão, que é muito difícil. Eu orei por muito tempo por algo que eu queria que o Senhor fizesse. Mas o Senhor não fez. E não foi isso que me afastou, que fez eu achar que o meu Senhor era injusto. Que o meu Senhor não estava vendo o meu clamor, ouvindo o meu clamor. Mas tem coisas, irmãos, que mesmo que passa o tempo, o Senhor não vai fazer, porque aquilo não é bom para você. E você precisa entender que o Senhor, Ele é um Pai zeloso e que Ele quer coisas boas para o seu filho. Porque diz, melhor é confiar no Senhor que confiar no homem. Então, em quem você tem depositado, irmãos, a sua confiança? Porque às vezes o homem fala coisas para você e você acha que aquilo realmente é verdade. Quando a gente é machucado, quando a gente é entristecido, e aí o Senhor fala, você tem que confiar em mim, a minha serva. Se você entregou para o Senhor fazer, irmãos, você precisa aguardar o tempo de Deus cumprir na nossa vida. Eu sei que muitas das vezes, irmãos, o nosso coração é ansioso. A gente quer agir, a gente quer fazer. Mas cuidado, obedeça. A arca de Noé, ela foi o quê? Um sucesso. Porque ele obedeceu as ordenâncias certinha que o Senhor deu para ele. Pensou se ele tivesse cortado a madeira de outro jeito? Tivesse utilizado outro tipo de madeira? Irmãos, toda a família dele teria sido consumida por uma escolha dele. Você entende isso? Que às vezes uma escolha errada sua vai adoecer, vai contaminar toda a sua família. Porque você imagina se ali Noé não tivesse sido obediente, exato naquilo que o Senhor falou com ele. Toda a história da humanidade poderia ter sido diferente. Ou às vezes o Senhor tinha escolhido outro. Porque às vezes a gente acha, irmão, que a gente é pedra fundamental para as coisas. Nós não somos. Às vezes o Senhor vai falar, às vezes a gente vê isso aqui. Aí o Senhor entrega a visão para um. Aí a pessoa não entrega, o Senhor entrega para outro. Porque a obra dele precisa continuar. Aí ele fala com você, meu filho, vai lá e fala. Aí você fica assim, ele levanta outro. Então você já pensou? Se Noé não tivesse feito, meu filho, você quer fazer do seu jeito. Que às vezes a gente é assim. O Senhor fala, é assim, assim, assim. Aí você fala, mas não vai ficar bom desse jeito não. Aí você quer dar opinião. Bom, se você quer dar opinião, você não tem que ter Jesus. Porque quando a gente fala que a gente aceita, levanta a nossa mão, a gente aceita Jesus, Ele é o condutor. Então, Ele que tem que governar a sua vida. Não é você, é Ele. É que nem aquela pessoa que dirige, aí o carona também dirige. Aí fica dando pitaco de quem está no volante. Se é o outro que está no volante, você não tem que dar pitaco nenhum. Você tem que ficar, e ficar no carro, esperando chegar no destino. Então aprende, irmãos, a ser o quê? O carona. O Senhor é o seu motorista. Então hoje convida o Senhor para ser o motorista da sua vida e para de dar pitaco. Eu acho melhor, eu acho assim, mas você não acha nada. Porque as nossas escolhas, o nosso coração é enganoso. A
gente julga, a gente acha, a gente aponta. Então você não acha nada, deixa Jesus fazer. Fala assim, Senhor, eu só estou aqui admirando a vista. Eu vou só contemplar a vista e vou deixar o Senhor me conduzir. Porque, irmãos, quando a gente aprende que a obediência que o Senhor requer de mim, de você, irmãos, as coisas vão fluir. Não que o dia mal não vai acontecer, mas ele não vai te paralisar. Você vai até chorar, você vai até sofrer por um tempo, por um período, mas o Senhor vai te levantar forte e você vai vencer. Porque é isso que nós temos que ter em mente, que a gente vai vencer. Pode até demorar um pouquinho, mas a gente vai ver a nossa vitória, a gente vai contemplar a nossa vitória. E aí Noé, ele foi o quê? Obediente. E aí, irmãos, toda a família dele foi salva. Então, irmãos, vamos ser obedientes. Porque senão a nossa família pode perecer. Quando a Lucélia contou o exemplo, ela falou assim, porque a sua mãe e o seu pai está clamando por você. E você imagina se aquele pai, se aquela mãe desistisse daquela vida. Ah, não quer nada com Jesus, então eu não vou orar mais. Ah, eu não... Irmão, você já pensou? Aí vamos pensar assim, se fosse o Senhor que falasse isso pra gente. Eu já falei pra minha filha, eu já orientei, ela não quer nada. Então eu não tô mais com ela. Você já pensou, irmão, se isso acontecesse conosco? Se o Senhor Jesus agisse da mesma forma que eu e você muitas das vezes a gente age, muitas das vezes a gente acha que o outro não é merecedor. Irmãos, ele está adoecido espiritualmente. Não é ele, é o que está nele. A gente tem que entender, irmãos, que não é a pessoa, é o que atua sobre aquela vida. Quando você entende isso, você vai começar a compreender que as coisas do Senhor, o mundo espiritual é diferente. Irmãos, porque você não vai ver demônios voando, né? Ele vai utilizar as pessoas para te ferir, para te entristecer, para abalar a sua fé, tentar te corromper, tentar te parar, que nem a Thaís falou. Você já pensou se quando ela fosse afrontada, ela fizesse assim, não vou para a igreja, vou voltar para casa. Vou voltar para casa, porque, Senhor, eu estava indo para a sua casa. E aí, irmãos, o inimigo, ele foi derrotado, o nome de Deus foi glorificado. Só que muitas das vezes a gente age ao contrário. Quando o baque da vida vem, a gente não quer continuar, a gente quer parar. E quando a gente para, irmãos, as coisas deixam de acontecer. Porque é igualzinho um carro. Se as coisas estão acontecendo, mas você continua ali, que nem o Jerônimo sempre fala, né? Com pouca força, mas você está ali. Irmãos, uma hora você vai chegar. Mesmo com pouca força, uma hora você vai chegar no seu destino. O que não pode é você parar. Nem que você reduza, mas não pare. Porque parar, irmãos, é apostasia. O reduzir faz parte do trajeto. Você reduzir, talvez, vai fazer parte da sua trajetória. Agora você não pode parar. Você não pode achar que parando vai melhorar. Irmão, se parar, as coisas não vão melhorar. Que a gente tem vários exemplos aqui. E de pessoas que pagaram um preço com a própria vida. Irmãos, o exemplo desse foi Sansão. Ele pagou a desobediência dele. Ele pagou com a própria vida dele. E tudo aquilo que talvez aconteceria, não aconteceu. Porque ele se desviou dos planos do Senhor Jesus. Então que a gente aprenda que confiar no Senhor é descansar. É entregar e aguardar. Irmãos, eu sei que esperar é horrível. É que nem quando a gente está no médico. Ele fala assim, eu acho que eu sou a próxima. Aí entra um. Aí hoje, quando a gente achou que era a nossa vez, a doutora parou de chamar. Eu falei, gente, eu não acredito. Quando era a nossa vez, ela parou de chamar. Eu sei que esperar é ruim. Mas, irmãos, é melhor você esperar do que você ficar chorando por algo que você fez sem a orientação do Senhor. Então fala assim, Senhor, me ajuda, me dê sabedoria, me dê graça, me dê força, que eu seja paciente na minha espera. Porque, irmãos, o Senhor, Ele é justo, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Então não atrapalhe, às vezes as coisas não acontecem, já foi falado aqui no culto na semana passada. O maior inimigo da gente somos nós.
Porque a gente que atrapalha o agir de Deus nas nossas vidas. Muitas das vezes não é o outro, é você que atrapalha. Porque você não quer esperar, você não quer se calar, você quer fazer acontecer, você quer agir. Eu dei um exemplo para vocês aqui na minha oportunidade na quinta-feira, do feriado. Eu já estava com vários esquemas na minha cabeça do que eu ia aprontar para não trabalhar dia 31 de outubro. E aí o Senhor falou assim, minha filha, eu te dou. É o dia 31 que você quer? Eu te dou. O Eduardo Paes foi lá, ponto facultativo. E aí, às vezes, irmãos, a gente está assim com o nosso Deus. O Senhor já está ali, ó, minha filha, ó, está ali, ó, contempla. Já fiz, já está pronto, eu vou te entregar. Aí o que você faz? Você desobedece. Você desliga o seu carro, aí você para, você faz birra. Aí, irmãos, você vai se afastando. Então, continua, mesmo com pouca força, não pare. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.